A gente começa a edição de hoje falando da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que completou seu 7º dia de atividades. A edição de número 56 reúne 350 bispos de todo o país. E um dos assuntos que foram destaque hoje foi a aprovação da Justiça, por unanimidade, do habeas corpus do bispo Dom José Ronaldo Ribeiro e os padres que foram presos na operação da Polícia Federal na Diocese de Formosa, em Goiás. Vamos ao vivo agora a Aparecida, onde está Reinaldo Coutinho com mais informações. Reinaldo, como os bispos receberam a notícia? Boa noite. Boa noite, Catarina. Boa noite a todos. Neste 7º dia de atividades da Assembleia Geral da CNBB, aqui em Aparecida, os bispos receberam a notícia de que a Justiça de Goiás concedeu habeas corpus, o pedido de liberdade, ao bispo da Diocese de Formosa, que agora está afastado, Dom José Ronaldo Ribeiro, e a outras 7 pessoas detidas no último dia 19, sendo 5 sacerdotes. A informação que a gente tem é de que o alvará de soltura já foi expedido para que eles sejam soltos ainda nesta terça-feira. Recapitulando, a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público de Goiás que apontou que o bispo e os demais detidos teriam supostamente desviado pelo menos R$2 milhões dos cofres da Diocese. Mas hoje à tarde o administrador apostólico da Diocese de Formosa, Dom Paulo Mendes Peixoto, concedeu uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar na reportagem de André Cunha e Ederaldo Paulini. A Diocese de Formosa, em Goiás, tornou-se conhecida após uma denúncia envolvendo o então bispo local, Dom Ronaldo Ribeiro, e outros padres acusados de desvio de dinheiro. Dom José Ronaldo Ribeiro foi preso no dia 12 de março. Na semana passada, ele recebeu a visita do administrador apostólico Dom Paulo Peixoto. Dom Paulo falou do trabalho que vem realizando como administrador apostólico nomeado pelo Papa Francisco. Aqueles cargos que ficaram vagos com a prisão de alguns dos padres, a gente está preenchendo, né? Já tivemos, inclusive, reunião do Conselho Presbiteral. Nesse conselho nós tomamos algumas decisões e o principal é dar atenção ao povo, dizer que a Diocese não está acéfala, a Igreja está preocupada, então, com a Diocese de Formosa. O bispo adiantou os próximos passos da igreja local na tentativa de reorganizar os trabalhos pastorais e reconduzir os fiéis. Então, a primeira coisa é tentar dar uma transparência para essa parte econômica da Diocese. Talvez isso que tenha sido, assim, uma das... Primeiro colocaram como causa, né, das prisões, etc. Agora, é tentar... levar a pastoral à frente, né? Eu vejo que muitas pastorais, elas foram assim aos poucos desaparecendo. Acho que é hora da gente retomar, incentivar mais o coordenador de pastoral, e mais reuniões, mais encontros e na verdade, olhar para frente, visitar as paróquias, né? Nós temos paróquias lá de quase 500 quilômetros de distância, olha, então isso vai exigir da gente um esforço muito grande. Pois bem, os bispos reunidos aqui em Aparecida receberam bem a notícia, em especial um deles que é o administrador apostólico, que é bispo da Arquidiocese de Uberaba, em Minas Gerais, e está com a responsabilidade de cuidar do andamento dessa situação que a igreja vive na região de Formosa. É o Dom Paulo Mendes Peixoto, que conversa agora com a gente. Dom Paulo, muito obrigado por estar conosco aqui nesse momento. Eu gostaria de iniciar perguntando como é que é o trabalho do senhor agora daqui para frente no andamento desse fato que ocorreu em Formosa. Boa noite. Boa noite. Primeiro dizer que eu fui nomeado como visitador apostólico. Sim. E logo após receber o decreto de visita apostólica, houve a notícia então da prisão do bispo e também do vigário-geral, do ecônomo, da cúria. E com isso mudamos então a figura. O Papa então me nomeou como administrador apostólico de uma diocese que está, de certa forma, interditada. O que significa isso? Significa que a igreja, ela
está atenta aos acontecimentos para não deixar o povo sem um administrador, né? Então, a primeira providência foi nomear alguém que pudesse administrar ali aquela diocese de Formosa. E ali eu fui, né, com o coração muito aberto para ajudar aquele povo. É claro que a missão minha ali é de orientar a caminhada da diocese, aquela ligação forte com os padres, por isso que nós tivemos toda uma manhã de reflexão com os padres da diocese, para dizer que nós temos uma responsabilidade à frente das comunidades. São 33 paróquias e todas elas, logicamente, precisam de assistência. E essa assistência depende também muito da orientação do administrador da diocese. E a gente está ali já, aos poucos, conhecendo. É claro que a minha presença lá vai ser bem reduzida, porque também eu tenho a Arquidiocese de Uberaba, onde eu tenho um compromisso, né, e muitos compromissos. Então, a gente vai fazer o possível de estar acompanhando. Inclusive, agora a gente está indo para lá justamente para dar uma ajuda aos padres que estão ali, e aqueles padres que já foram nomeados também para os cargos que estavam vazios, porque os seus ocupantes foram presos, né? Então, já conseguimos nomear novos padres, vigário-geral, e a gente está tendo também o apoio muito grande lá do Dom José Aparecido, que é bispo auxiliar de Brasília, não é, que está me acompanhando, e nós estamos caminhando juntos nessa missão ali em Formosa. De forma muito rápida, como é que está a situação emocional e de saúde do Dom José Ronaldo e os demais sacerdotes? Estão todos juntos? Estão passando bem? Eu tive a oportunidade de visitá-los na quinta-feira passada. Eu senti assim, de saúde, senti que estão todos bem, mas há sempre aquela tristeza no sentido de dizer assim, como o Dom José Ronaldo mesmo disse, a nossa tristeza é o lado moral nosso que está sendo jogado pelo Brasil, né, pela mídia, e no fundo isso nos debilita, né? Eu senti um pouco isso, mas estão sim animados e naquela expectativa, logicamente, da liberdade. E a gente sabendo hoje que um habeas corpus foi aceito, né, que certamente deverão sair do cárcere, e agora olhar para frente, né, ver o que a igreja, o que também a justiça vai fazer a partir de agora. Ok, muito obrigado. Dom Paulo Mendes Peixoto falando com a gente, está como administrador apostólico da Diocese de Formosa, em Goiás. Eu converso agora com o Dom José Luiz Magela Delgado, ele é bispo de Pouso Alegre. Claro, essa notícia é um pouco animadora para a igreja no Brasil nesse momento tão difícil de polarizações em todo o país, né? Sem dúvida. Boa noite, boa noite. É uma notícia de esperança, mas é uma notícia também que nos leva, né, a continuar com as nossas orações, né, para o nosso irmão bispo e para os nossos irmãos padres que lá estão também. Dom José Luiz, o que sobressaiu hoje à tarde nos trabalhos dos bispos aqui na plenária? O que o senhor destacaria? Se tiver também um destaque do dia, pode dar. O nosso trabalho foi de muita riqueza hoje à tarde, porque nós pudemos contar com a partilha de um irmão bispo, Juan Arrigue. É um bispo missionário comboniano de origem espanhola, que há mais de 35 anos ele se encontra na República Centro-Africana. Então ele partilhou conosco a igreja lá na sua diocese, uma igreja marcada por uma série de desafios. Entre os desafios está o baixo número de agentes de pastoral, poucos padres, mas sobretudo a perseguição. É uma igreja marcada pela perseguição dos muçulmanos, perseguição de guerrilheiros, né? E uma igreja marcada pela pobreza, pela miséria mesmo do povo. E o bispo partilhou conosco que ele está sendo também perseguido de morte, né? Como um bispo da igreja, né? Ele trouxe essa sua inquietação, mas que não deixa de continuar levando o evangelho, né? Num país, né? Numa república marcada por inúmeras situações sociais de muita carência em vários aspectos, saúde, educação, né? E o bispo está ali evangelizando. Então esse foi o grande destaque, uma experiência de uma igreja da África
compartilhando conosco aqui no nosso Brasil, com o nosso episcopado, que sensibiliza todos nós, né? A você também que está nos ouvindo, porque sensibiliza de percebermos que aqui a gente tem uma facilidade de viver o nosso cristianismo e às vezes a gente não consegue ter um compromisso maior com a palavra de Deus. Muito obrigado, Dom José Luiz, bons trabalhos, agora bom descanso à noite. Muito obrigado, né, a todos vocês também. Continue em sintonia conosco para que possamos, com as suas orações, continuar os nossos trabalhos na nossa Assembleia. Pois bem, muito obrigado, Dom José Luiz Magela Delgado, bispo de Pouso Alegre, Minas Gerais. A gente volta aos nossos estúdios com você, Catarina Jatobá. Daqui a pouco a gente retorna com outras informações aqui de Aparecida. É com você.